E aí, turminha? Gravando essa aula aqui para a gente falar sobre geneterapia, né? Aquela tecnologia que está sendo desenvolvida para poder consertar o gene, né? E curar defeitos genéticos. Então a gente não pode esquecer que o gene é instrução para uma função ocorrer no nosso corpo. As células dependem de proteínas para realizar cada atividade, não podemos esquecer disso, certo? Só que é o seguinte, cada proteína tem uma receita e essa receita está no gene. Então, o gene é a instrução para construir uma proteína. Tá? Indiretamente, é a instrução para que uma função seja realizada. Se porventura o gene estiver defeituoso, se aparecer um gene mutante defeituoso, essa instrução está corrompida, tá? E a atividade está comprometida. Então, é assim que surgem doenças genéticas. O indivíduo recebe do seu pai, da sua mãe, um gene defeituoso, ou então ele desenvolve esse gene defeituoso ao longo da sua vida. Então, ainda bem que está em franco desenvolvimento uma tecnologia que permite consertar o gene. Tá? Não é bem consertar o gene, tá? Mas é consertar a doença, né? Superar a doença. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, ver como é que isso acontece, tá? Porque é um conhecimento muito importante para que a gente possa desenvolver alguns dos nossos projetos. E a geniterapia é também chamada, né, de terapia gênica. Ao pé da letra seria um gene remédio. Tá? E que realmente é isso, né? Você vai usar um gene como remédio, como medicamento, né, para poder superar, tá, aquela deficiência metabólica. E nesse procedimento nós vamos usar células-troncos. O que são as células-troncos? São células, tá, indiferenciadas. É uma célula que ainda não tem atividade definida. Tá? Ela ainda não sabe fazer nada, ela não se especializou. Tá? Por isso, indiferenciada. Então essa é a desvantagem, ela não sabe fazer nada. Tá? Mas a vantagem é que ela pode se converter em qualquer tipo de célula, tá, adulta. Ou seja, ela pode se diferenciar, ela pode se especializar, tá, em qualquer tipo de célula. Esse qualquer tipo de célula é meio que força de expressão, porque depende do tipo de célula-tronco. Afinal de contas, célula-tronco não é tudo a mesma coisa. Dependendo do estágio de desenvolvimento que está essa célula, ela pode realmente dar origem a qualquer coisa. Tá? Mas dependendo do estágio, pode ser que ela possa dar origem só a certos tipos de células. Tá? Mas o importante mesmo é saber que as células-tronco, tá, podem se transformar, tá, em células de tecidos e órgãos diferentes. Elas podem se converter. E aqui um resumo do procedimento, né? Então, imagine que o indivíduo tenha uma deficiência metabólica, uma doença que é causada por um gene defeituoso. Então, uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que em todas as células do nosso corpo, a gente tem cópias de todos os genes. Então, se você tiver um quatrilhão de células, tá, você tem em todas essas células cópia de cada um dos genes. Só tem um detalhe muito interessante. Tá? Não necessariamente esses genes estão ativos, estão funcionando, estão se expressando em todas as células. Por exemplo, pensa na melanina. A melanina, a melanina é uma proteína, né, da pele. Tá? Então, a melanina é uma proteína cuja função é te proteger contra a radiação solar nociva, os raios ultravioleta. A presença da melanina, tá, ela barra grande parte dos raios solares nocivos, né, e previne o câncer de pele. Tá? Só que todas as células do nosso corpo têm uma cópia do gene responsável pela síntese da melanina. Só que apenas na pele é que essa proteína é necessária. Então, em todas as demais células do nosso corpo, esse gene está, digamos assim, desligado. Ele não está se expressando. Tá? E só nas células da pele, nas células da epiderme, é que esse gene está ligado. É que ele está se expressando e só ali, né, que essa proteína melanina está sendo produzida. Então, na realidade, tá, nós não vamos consertar genes e nem vamos substituir genes. Não há necessidade. Tá? Na realidade, a gente vai deixar os genes defeituosos como estão, tá? E nós vamos colocar genes, tá, que não têm defeito. Então, imagina uma pessoa que tem um defeito, ou seja, o gene mutante defeituoso,
produz algum prejuízo metabólico. Tá? Bom, então está faltando uma proteína, consequentemente o metabolismo está comprometido. Então o que nós vamos fazer para resolver, para poder superar essa situação? Bom, o primeiro passo é extrair uma célula-tronco, de preferência da medula óssea do indivíduo que é doente, que tem esse problema genético. Tá? Extrai essa célula-tronco e, é claro, como todas as células do corpo, ela apresenta esse gene defeituoso. Então, o que você vai fazer? Você vai usar um vírus, um retrovírus como o HIV, o vírus da AIDS, né, que agora passa a ser nosso amiguinho. Tá? Então, a ciência descobriu como usar esse vírus, tá, em proveito, né, de pesquisas científicas e principalmente, tá, na genoterapia. Então, esse é um vírus de RNA, só que ele tem a enzima transcriptase reversa que consegue, né, transformar o seu RNA em DNA, para que ele possa entrar no núcleo da célula, tá, e levar a sua mensagem. Então, nós vamos usar esse retrovírus como vetor. Então, você vai lá, pega o gene normal, o gene sem defeito, tá, e introduz nesse vírus. Você vai usar a tecnologia do DNA recombinante, tá, para poder juntar o material genético do vírus, tá, com esse gene, né, que agora é normal, um gene sem defeito. Tá? Então, como é que vai acontecer? Você vai ter que pegar esse gene que é DNA, tá, e vai transformar em RNA, tá, para poder agregar ao vírus, que é de RNA. Tá? Então, esse vírus devidamente modificado está carregando o gene normal, o gene sem defeito. Então, ele vai ser usado como vetor para introduzir esse gene normal, tá, no núcleo dessa célula-tronco. Essa célula-tronco agora está contaminada, está infectada com o gene normal, aquele gene sem defeito. Então, essas células são cultivadas em laboratório até no ponto certo. Então, não se esqueçam que essa célula agora, ela continua carregando uma cópia daquele gene defeituoso, mas que não vai fazer diferença nenhuma. O importante mesmo, tá, é que ela agora está carregando uma cópia do gene sem defeito. Tá? Tudo isso fora do corpo do indivíduo, ainda em laboratório. Tá certo? Então, a hora que essa célula-tronco estiver no ponto, estiver certinho, que os cientistas acharem que realmente está na hora certa, tá, vai ser introduzida no corpo do indivíduo. Então, por exemplo, vamos supor que o defeito seja a incapacidade de produzir insulina. Vamos supor que o indivíduo tenha um gene defeituoso, né, para insulina, e ele não consegue produzir insulina. Então, essa célula-tronco vai ser colocada no pâncreas. É o pâncreas que produz a insulina. Certas células do pâncreas é que produzem insulina. Todas as demais células do nosso corpo têm cópias do gene da insulina. Tá? Mas lá ele não está ativo, ele não está ligado, não está funcionando, não está expressando. Então, esse gene só é ativo no pâncreas. Então, essa célula-tronco com esse gene sem defeito seria introduzido no pâncreas desse indivíduo. Lá no pâncreas, essa célula que é tronco vai se diferenciar em células do pâncreas. Vai se agregar ao pâncreas e vai formar um tecido extra no pâncreas capaz de produzir a insulina. Então, esse gene sem defeito introduzido no corpo do indivíduo vai, né, passar a ser instrução para que aquela molécula que estava em falta passe a ser produzida. Então, dessa maneira, superando a deficiência. Então, claro, muitas pesquisas ainda estão sendo feitas, né? Muitos avanços vão ser... vão ter ainda, né? Vão chegar em muitos avanços, né? Mas é um bom caminho andado. Ainda não é a tecnologia que está no hospital da esquina, tá? Então, ainda é feito experimentalmente. Mas é provável que dentro de alguns anos, tá, muitas pessoas possam receber isso em tratamentos normais, tratamentos convencionais. Tá certo? Então, aqui a gente tem um esquema de modificação, de alteração do vírus em laboratório para que ele se transforme em vetor e possa cumprir o seu papel. Então, teremos aqui, né, uma caricatura do vírus mostrando 3 componentes no interior do vírus. Tá? Então, você tem a bolotinha aqui, tá? Representa a enzima transcriptase reversa. Porque esse material que o vírus está carregando está em forma de RNA. Só que quando ele chegar na célula,
ele vai ter que ser convertido em DNA para que ele possa entrar no núcleo e possa atuar, possa ser ativado e passe a produzir a proteína, tá, em questão. Tá? Então, por isso, a presença da transcriptase reversa, representada por essa bolotinha. Tá? Bom, a gente poderia, de forma grosseira, dividir o material genético do vírus, tá, em dois tipos de informações. Tá? Então, vamos colocar a informação, tá, Y, a capacidade que o vírus tem de infectar a célula, de reprogramar a célula para poder obedecer aos seus genes. Então, essa é uma condição fundamental. O vírus tem que entrar na célula, tá? Tem que sequestrar a célula e falar, olha, célula, agora você vai me obedecer. Tá? Então, essa é a capacidade de infecção. São as instruções para infectar a célula. E aí, tá, a célula vai obedecer? Vai, mas então o que ela vai fazer? Ela vai obedecer em quê? Então, aqui, ó, tá, o Y, X, desculpa, né, seria as instruções para construir os filhotinhos do vírus. Então, na realidade, a doença de verdade mesmo, ela se manifesta quando a célula passa a fabricar filhotinhos do vírus. Então, tá aqui, ó, tá? Y, a capacidade de infecção. Tá? O vírus infecta a célula e reprograma a célula. X, tá? A capacidade que o vírus tem de obrigar a célula a fabricar os seus filhotes e que resultaria na doença. Tá? E a transcriptase reversa. Só que esse aqui é um vírus natural, um vírus original que causaria doença. Então, você retiraria, né, as instruções para replicação, que levaria à doença, e manteria só, né, os genes do vírus relacionados à infecção. E acrescentaria esse gene, tá? O gene que você quer, aquele gene normal sem um defeito. Tá? Então, esse vírus, a intenção agora é que ele entre na célula e infecte a célula, tá? Mas não com as instruções para fabricar os filhotes. A instrução agora é outra. É aquele gene sem defeito e essa célula, tá, agora está apta a produzir aquela proteína e realizar aquela função que ela não desempenhava antes. Então, esse é o vírus modificado, prontinho para ser um vetor, introduzir na célula-tronco, né, tá, o gene sem defeito para poder curar a doença genética. E aqui, gente, olha, um esquemão geral mostrando como é que a coisa é feita, né? Então tá aqui o retrovírus. Volta a lembrar, o retrovírus é um vírus de RNA que tem capacidade de transformar o seu RNA em DNA. E para fazer essa transformação, ele tem que carregar a enzima transcriptase reversa. O principal exemplo de retrovírus que nós temos é o HIV, o vírus da AIDS. Então, um vírus como esse da AIDS, né, um retrovírus, está aqui, ó, tá? Ele já foi devidamente modificado em laboratório, de maneira que agora ele carregue o gene sem defeito, tá? Que está em forma de RNA. Tá? Então, ele vem, se conecta à célula, entra na célula, e depois que ele entra na célula, a transcriptase reversa entra em ação e transforma esse RNA em DNA. Só depois que o RNA foi transformado em DNA, tá, é que esse material genético, né, olha, pode entrar no núcleo e reprogramar a célula. Agora essa célula é reprogramada para o bem, porque foi acrescentado aqui um gene sem defeito, tá, que agora sim vai cumprir o seu papel. Lembrando que essa é uma célula-tronco do próprio indivíduo. Então, a cópia original é do gene defeituoso. Só que agora foi introduzido, olha, tá, uma cópia do gene sem defeito. E esse gene sem defeito, ele vai passar a se expressar. Ele vai produzir RNAs mensageiros, tá, com a receita daquela proteína que vai ser sintetizada no citoplasma, lá nos ribossomos. E lembrando que é uma proteína que a célula não fabricava antes, que o indivíduo não fabricava antes. Tá? Então, notem, né, que é algo muito parecido com a vacina de DNA. Então, muito parecido com o que se faz com a vacina de DNA. Então, no lugar desse gene sem defeito, tá, na vacina de DNA, entra um gene do próprio vírus, com alguma característica dele que vai estimular o sistema de defesa a produzir, tá, os anticorpos. E lembrando que essa técnica, ela aproveita uma tecnologia desenvolvida pelo vírus. A gente não pode esquecer que o primeiro engenheiro genético que a gente ouviu falar foi o vírus. Tá? Então dá uma olhada, o que o vírus faz para poder existir? Lembrando que o vírus não é um ser vivo de verdade. Tá? Mesmo que ele seja considerado um ser vivo, a gente tem que considerar que é um ser vivo incompleto.
Então, olha o que o vírus faz. Ao introduzir o seu material genético na célula, tá? Então, antes da chegada do vírus, a célula está obedecendo aos seus genes normais. Ela tem uma rotina, tá? E essa rotina corre de acordo com as instruções que estão nos genes da célula. É uma rotina de nutrição, uma rotina de reprodução, tá? Mas essa rotina, ela muda quando o vírus ataca a célula. Então, o vírus, ao introduzir os seus genes, o seu material genético na célula, reprograma a célula. E essa célula agora, além de continuar com a sua vida normal, se for possível, né, vai ter que cumprir as novas instruções. E essas instruções em formas de genes do vírus, tá, são instruções, né, para que ela possa fabricar as pecinhas do vírus, inicialmente de forma separada. Então, o vírus só chega com a informação, só chega com a instrução. E aí, a célula vai ter que se virar. Ela vai ter que usar a energia dela, vai ter que usar as ferramentas dela e principalmente matéria-prima dela para fazer, tá, as pecinhas do vírus. Em seguida, olha, essas pecinhas são juntadas, tá, montadas, né, e surgem novos vírus. E aí, depois que esses vírus estão prontos, a célula sofre um fenômeno chamado lise, que é o rompimento da membrana para que os novos vírus sejam liberados. E esses novos vírus, olha, tá, né, os filhotinhos do vírus, eles vão atacar outras células e vão fazer a mesma coisa. Tá? Então, lembrando que essa célula, quando dá prioridade para poder clonar o vírus, para poder fabricar filhotes do vírus, normalmente ela deixa de fabricar moléculas essenciais para ela, vitais para ela. Tá? Então, é comum que ela comece a adoecer. Tá? E também muito comum que ela morra no final do processo. Nem toda célula atacada pelo vírus vai morrer, tá? Mas é muito comum que ela morra, certo? Então, esse é o resultado de uma infecção viral. Tá? A célula é reprogramada, tá, para poder produzir filhotinhos do vírus. Então, essa reprogramação, no caso, causa a doença. Mas vocês viram que na terapia gênica, a reprogramação conserta um erro, tá? Conserta uma instrução ruim proveniente do gene defeituoso. Certo? Então, é isso que acontece com a atividade viral normal, tá? E é por isso que ela é aproveitada no processo de geneterapia. Bom, isso é um comentário. Esse processo que eu citei, né, que a gente acabou de ver, é chamado de ex vivo. Por que ex vivo? Porque o procedimento é feito, na sua maioria, fora do corpo do indivíduo. Tá? Então, pega-se uma cópia do gene, modifica o vírus para que ele possa introduzir numa célula-tronco, né? Tudo isso fora do corpo do indivíduo, em laboratório. Então, essa célula-tronco infectada é cultivada e, no momento certo, é introduzida no corpo do indivíduo, no órgão, no tecido, né? Onde ele é importante, onde ele é interessante. Isso não vai ser colocado em todo o corpo. Com aquele exemplo que eu dei para vocês, se fosse, né, para corrigir um defeito na produção da insulina, essas células-tronco seriam colocadas no pâncreas, né? Tá? Então, esse é o procedimento ex vivo que deu certo. Tá? Porque no início as pesquisas foram feitas, né, de uma maneira que a gente chama de in vivo. Então, esses vírus foram modificados em laboratório, da forma como a gente viu, né, só que foram aplicados no indivíduo. Não foram usadas células-tronco. Então, eles foram colocados no indivíduo, né, aplicado no sangue. E aí, qual era a intenção? A intenção é que esses vírus infectassem aleatoriamente o órgão certo, as células certas. Mas por que isso não deu certo? Por que isso não é muito legal de se fazer? Primeiro, ele não deixa de ser um corpo estranho. Ele não deixa de ser um corpo estranho. Então ele vai ser atacado pelo sistema de defesa. É provável que muito poucos desses vírus sobrevivam. Certo? Os que sobreviverem vão atacar aleatoriamente qualquer órgão, qualquer tecido. Certo? E não necessariamente o tecido-alvo. Tá? Talvez, com sorte, alguns desses vírus consigam, né, infectar as células desse órgão que realmente tem que produzir a substância. Tá? Então não deu muito certo, não foi muito promissor, até porque durante as pesquisas, né, alguns pacientes que foram escolhidos, né, 2 ou 3 pacientes morreram, então cessaram esse processo em vivo. Tá? E aí houve prioridade por um método ex vivo, esse de contaminar as células-tronco, né? E aí acabou dando certo.
Então toda a pesquisa hoje está voltada para esse método ex vivo. Tá? Mas não sei se vocês sacaram, né? De novo, né? Aquela vacina de DNA, tá? Ela se assemelha, mas não é só a vacina de DNA, tá? Aquela vacina da AstraZeneca, né? Tem um vírus de chimpanzé, tá? Que é um vírus que não representa nenhum risco para a gente. Ele não causa doença em nós, tá? Só que ele está carregando um genezinho do vírus, né? Do coronavírus, e a intenção é que esse vírus infecte as nossas células e reprograme as células para produzir essa partezinha do coronavírus, que é insuficiente para causar doença, mas é suficiente para estimular o sistema de defesa a iniciar a produção de anticorpos. Certo? Bom, quem escolheu o projeto, né, de terapia gênica, acho que já tem informações e instruções suficientes, né, para poder completar, né, o seu projeto. Tudo bem?